Carta à Igreja de Sardes. Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exegese. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja de Sardes tinha muitas fraquezas em sua vida de fé. Deus advertiu a igreja a viver pela fé. Deus disse aqui ao servo da igreja de Sardes: Tens nome de que vives e estás morto. Assim, Deus quis dizer que a fé do servo da igreja de Sardes estava morta para todos os fins práticos. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Senhor Jesus não permitiu mais que o anjo da igreja de Sardes continuasse na infidelidade. Ele repreendeu a igreja porque ela vivia sem a fé completa na palavra de Deus. Para os santos, não viver suas vidas crendo inteiramente em toda a palavra escrita de Deus é como viver cometendo pecados diante da presença de Deus. Mesmo quando são fracos, se os santos vivem pela fé na palavra de Deus, eles serão exaltados diante de Deus e dos homens. Para nos tornarmos santos cuja fé é completa, nós devemos viver nossas vidas crendo e seguindo a palavra de Deus que nos tornou totalmente santos. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Os santos e servos da igreja primitiva tinham que fazer imensuráveis sacrifícios para ouvir e guardar o Evangelho da água e do Espírito. O Senhor Jesus, portanto, falou para eles não perderem a sua fé neste precioso Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho que custou tantos sacrifícios e até mesmo as suas vidas inteiras para recebê-lo. Os crentes devem demonstrar claramente a sua fé e suas obras para Deus, guardando com firmeza este Evangelho da perfeita salvação da água e do Espírito. Aqueles que são salvos devem sempre lembrar como primeiramente ouviram e creram no Evangelho da água e do Espírito, vivendo suas vidas em agradecimento pela graça da salvação. Os santos nascidos de novo e servos devem sempre compartilhar o quão grande e abençoado
é o Evangelho que receberam do Senhor Jesus. Caso contrário, eles permanecerão no lugar dos tolos, não sabendo quando o Senhor Jesus retornará a esta terra. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No entanto, o Senhor Jesus nos diz aqui que a igreja de Sardes ainda tinha alguns crentes que, não tendo manchado suas vestes, mantinham sua fé. O Senhor Jesus também diz que esses santos fiéis viverão como servos de Deus, que, revestidos de sua justiça, andarão com Ele. Eles poderão andar com o Senhor Jesus porque sua fé era digna de andar com Ele. Os santos, cuja fé é aprovada por Deus, seguem ao Senhor Jesus por onde Ele os guie. O fato de eles não terem contaminado suas vestes significa que, confiando na palavra do Senhor Jesus, eles não se renderam às coisas do mundo. Aqueles que foram revestidos com as vestes da justiça pelo Evangelho da Água e do Espírito, dado pelo Senhor Jesus, se apegam com firmeza à sua palavra e não têm compromisso com o mundo. Eles desenham, em outras palavras, uma clara linha de separação dos falsos evangelhos. Aqueles que foram vestidos de branco crendo no Evangelho do Senhor Jesus trabalham por seu Evangelho e vivem uma vida neste mundo que anda com ele. É por isso que o Senhor Jesus está sempre com eles, pois eles sempre o seguiram crendo em sua palavra. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles que vencerem o mundo pela fé na palavra de Deus viverão eternamente, vestidos na justiça de Deus como seus santos e servindo as obras de Deus. O Senhor Jesus também aprovará sua fé e escreverá seus nomes no livro da vida, e estes nomes não serão apagados para sempre. A palavra da promessa de nosso Senhor Jesus nos diz que aqueles que têm a verdadeira fé certamente triunfarão em sua luta de fé contra os inimigos de Deus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. As vestes brancas aqui significam vitória na batalha da fé contra os inimigos de Deus. Os vencedores da fé recebem a bênção pela qual seus nomes não serão apagados do livro da vida para sempre. E seus nomes também serão escritos na Nova Jerusalém. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por confessarei, aqui significa que o Senhor Jesus aprovará sua fé. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que têm a verdadeira fé sempre ouvem o que o Espírito Santo diz a eles através de suas igrejas. Assim, eles vivem com Deus e são constantemente guiados pelo Espírito Santo.